Paz e graça do Senhor Jesus Cristo, esta paz que o eterno Deus nos concedeu por meio de Cristo. Essa paz que ela nos dá o entendimento e iremos viver uma vida eterna de paz, de gozo, de alegria. Estamos aqui com a irmã Isildinha para o louvor e a glória da pessoa bendita do Senhor Jesus. Irmã Isildinha, a paz. Paz do Senhor, Pedrito Antônio Soares, e a paz para todos os nossos queridos e amados ouvintes que estão nos ouvindo, a paz que excede a todo entendimento, que é a paz de Deus. Estamos alegres porque alguém está conversando conosco, estamos às vezes falando a respeito do programa. Eu estou feliz, estou super feliz. E hoje nós temos um tema maravilhoso. Maravilhoso, extraordinário. Um tema em que nós iremos falar a respeito de uma coisa sublime, de uma coisa maravilhosa, de algo de alto valor. Amém. Que é o sangue precioso de Jesus. Sempre Zildinha gosta de dizer que nós gostamos de falar do início, a origem do acontecimento. Por que aquilo aconteceu? Porque existe aquilo. Quer dizer, e ela sempre gosta de dizer que temos que iniciar pelo livro da criação. Que é completo. O livro de Gênesis é completo. É o livro da origem, é o livro de tudo. E revela tudo. Quer dizer, para hoje darmos início a esse tema, a essa palestra a respeito do sangue de Jesus, antes de começarmos, eu estava conversando com Zildinha, é um versículo também que ela gosta muito, que se encontra em Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, que nos diz o que, dona Zilda? Que a lei é sombra, veja. Porque tendo a lei, eu estou lendo Hebreus 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar aos que eles chegam. Olha, é uma coisa importantíssima quando a gente fala sobre sombra. O Novo Testamento, ele estava como sombra na Antiga Aliança. Uma coisa interessante, você pega uma mão, vamos dizer, você bota em cada dedo um anel de ouro, um relógio de ouro, e você bota a sua mão no sol, e você vai ver a sombra da sua mão, mas a mão aparece sem o que está no dedo, nem um relógio de ouro. O novo pacto estava em mistério. Quer dizer, hoje nós iremos falar sobre a eficácia, o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. Vou pedir à irmã Zildinha para ler Gênesis capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. Queremos mostrar aos nossos ouvintes sobre aí essa cobertura que foi feita no casal.
vestiam, não é isso? De quê? De peles. Aonde existe pele, houve um sacrifício. Esse sacrifício se subentende que o Senhor já tinha feito a cobertura do casal com uma pele. Que pele seria essa, Silvia? Simbolizava o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É porque a palavra de Deus nos diz que antes que o mundo existisse, ele foi conhecido, antes que o mundo existisse. E foi morto, como diz Apocalipse 13:8, não é isso? 13:8, que ele foi morto ali no Éden, quando o mundo já existia. Então houve esse sacrifício, já simbolizando a vinda do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, gerado dele, como diz o Salmo 2:7. Meus amados, aí o Senhor Deus, ele mostra que houve uma cobertura de uma pele de um cordeiro que ia ser anunciada a lei dos profetas e da lei. É por isso que acabamos de falar sobre Hebreus 10, que era uma sombra. Então já simbolizava, era sombra daquilo que ia acontecer. O que foi que o Eterno permitiu? O Eterno viu a imperfeição humana, o homem incapaz de ter os privilégios de uma vida eterna, de uma remissão, de uma justificação por si próprio. O Senhor agora levanta uma nação, chamada a nação de Israel, e ali ele faz um pacto com aquele povo. E através de morte de animais, sangues de animais, para aguardar a promessa que estava cumprida aí em Gênesis capítulo 3. Exatamente, porque aqui em Gênesis é simbolicamente, mas lá em Gálatas, não é isso, presbítero? Lá em Gálatas diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam na servidão da lei. Então, a lei, como o presbítero falou, que foi dada por Moisés, justificava o homem através do animal, né? A morte dos animais. Da morte dos animais, substituindo. Veja a incapacidade do humano. O Eterno agora, ele levanta um sacrifício de animais perfeitos, de animais sem ruga, de animais perfeitos, para ir ao sacrifício substituindo o homem. E ali o animal era sacrificado, o sangue do animal servia como purificação. Exato. Até que viesse a promessa. Exato. Até que viesse a promessa. Que de Gênesis 3:20. Não, 3:15. 3:15. 3:15, que da semente. Que da semente da mulher nasceria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Exatamente. E a promessa ficou em aberto, ao ponto que o Eterno Deus cobre o casal com uma pele humana, que seria a pele de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Os animais substituíam o homem. O sangue era uma representação de um sangue de um animal, de um cordeiro, do Cordeiro de Deus, um sangue perfeito. Um sangue que capaz de fazer o que nós iremos mostrar. É puro, né? O sangue de Cristo, né? É interessante, enquanto aí o presbítero falava do sangue de animais, interessante, que já simbolizava
o Senhor Jesus Cristo. Veja, mostrando, ó, a lei mostrava, os profetas mostravam, tudo mostrava a vinda do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja a simbologia aqui. Não é uma simbologia, é um fato. O sangue de animais teria que ser dessa maneira. Um animal, como diz a palavra de Deus, em Êxodo 11:5, sem mácula. Veja mesmo, era um animal sem mácula, sem ruga, veja, sem mácula, sem ruga, um macho de 1 ano, puríssimo. Aqui era a eficácia do sangue dos animais que era aspergido sobre os pecados da nação de Israel, de um sacerdote que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para sacrificar este animal nessa situação, sem báculo, puro e um macho de 1 ano. Dentre os humanos, jamais poderia encontrar um humano nessa qualificação desse animal. Exatamente. Por isso que o Eterno substituiu o homem pelo animal, até que viesse o perfeito, o prometido, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Exatamente. Então, é isso, mostrando a eficácia, veja, a eficácia na velha aliança mostrava a eficácia no sangue do animal, que era provisório. Ele era provisório. Olha, todo ano teria que o sumo sacerdote ir ao Santo dos Santos e oferecer este sacrifício. Ia para o propiciatório, não é? Que era o lugar que os animais eram sacrificados, imolados. Então ele ia todos os anos. Isso era provisório, era mostrando até chegar o Messias. Veja a qualidade do animal, do cordeiro. Era sem mácula. Era sem mácula e outra coisa, macho de 1 ano. Perfeito. Perfeito, ele era perfeito. Então a eficácia do sangue desse animal, provisoriamente, era pela nação de Israel. Agora veja, era proibido comer sangue. Havia uma proibição de comer sangue, porque eles respeitavam essa representação, essa substituição. Agora, Zilda, se você abrir aí Mateus capítulo 26, veja, meu dileto amigo, que coisa maravilhosa, meu amado irmão. Quer dizer que a antiga aliança, o animal substituía o homem, o sangue era respeitado, não podia comer. Agora o cordeiro, aquele cordeiro que Zildinha gosta, que está lá em Pedro, que ele foi conhecido antes que o mundo existisse e foi morto desde a queda de Adão. Quer dizer, olha aí o sacrifício perfeito de um cordeiro que via. Agora Jesus, ele se apresenta na narração de Mateus, no capítulo 26, uma coisa maravilhosa. Parece que a Bíblia ela se contradiz. Não. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. Mateus 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Que coisa interessante, né? Jesus agora convida para que as vidas provem do corpo e do sangue dele. Maravilhoso? Maravilhoso. Quer dizer, aí se entende que o Senhor Jesus,
está celebrando a última Páscoa. Exatamente. A narrativa aí, tanto em Mateus como em Marcos e Lucas. Repete a mesma. São os textos mais os contextos. Exatamente. Quer dizer, todos os evangelistas, tanto Mateus, Marcos e Lucas, que transcreveu o que foi dito por Cristo, eles narram a mesma coisa. Esse convite de Cristo para comer da carne dele e beber do sangue dele. E agora, Silvia? A lei dizia que não. Era proibido comer o sangue. Exatamente. Agora vem o Senhor Jesus e convida para que a humanidade, aqui ainda estava restrito. Aqui estava restrito. E eu ouvi uma admiração, ficaram um pouco abismados, porque como é que pode comer da carne, comer a carne e comer o sangue? O Senhor Jesus disse, aquele que não comer da minha carne e do meu sangue não é digno de mim. Dá para entender, não é? Eu achei. Como é que ele vai entender? Exatamente. Aí foi quando o Senhor Jesus disse, porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Olha, para a remissão dos pecados. E o que acabamos de explicar, na velha aliança, o sacerdote era quem ia todo o ano interceder pela nação de Israel. Era transitório. Veja aí como era. Na velha era o sangue de animais. E agora, em Mateus, surge o Senhor Jesus Cristo celebrando a última Páscoa. E falava, isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Interessante, meu amigo, que meu amado irmão em Cristo, veja, depois dessa celebração, o Senhor não deu o sangue dele para ninguém beber, e nem a carne dele para ninguém comer. Exatamente. Foi servido o que aí, Zilda? Foi servido o pão e o vinho. Pronto. Que simbolizava O corpo e o sangue. e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Desse acontecimento para o Calvário, é poucos dias. É poucos dias. Aí virando a página para ver o texto, o contexto desse texto, nós vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 11. Exatamente. O que é que nos diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 11, Isildi? Diz assim, 1 Coríntios 11. Veja o que é que diz a palavra de Deus. A partir do versículo 23, não é isso? Porque eu recebi do Senhor... Ô Zilda, um detalhe interessante, veja. Paulo, ele agora faz a narrativa e ele diz agora que ele recebeu do Senhor. Mas o Senhor não tinha morrido? O Senhor não tinha sepultado ele? Mas Deus o ressuscitou-lo. Deus ressuscitou seu filho. Cristo está revelando a Paulo depois de ressuscitado. Exatamente. Paulo diz, eu recebi do Senhor glorificado. Exatamente. Então, ele diz, porque eu estou lendo 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o quê? O pão. Olha, na noite em que foi traído, foi à noite mesmo. Depois de celebrar A última Páscoa, ele foi traído, veja. Em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Olhe, um memorial de Cristo. Aqui Paulo está doutrinando a igreja, a eclésia de Cristo,
o corpo de Cristo universal, que existe esse memorial. No meu entendimento, hoje a gente vê festas, cultos e mais festividade a pessoas, isso, aquilo, não. Olha, a igreja, Israel era um país que tinha festa de Pentecoste, tabernáculo, vários tipos de festa. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela só tem uma festa. É a Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor. Veja a celebração da ceia. Se compara com antes da cruz. Antes da cruz e depois da cruz, ela é a mesma coisa. Veja mesmo. Como acabamos de falar, Mateus 26, 26, Jesus disse, pessoalmente, Jesus estava pessoalmente em seu ministério, celebrando a última Páscoa, ou seja, a ceia. Então, veja o que é que diz. Ele estava com vida. Ele disse aos discípulos, tomai e comei. Este é o meu corpo e este é o meu sangue. Aí veja agora, em 1 Coríntios 11, 23, ele não é pessoalmente, ele está glorificado. Como disse o presbítero, Paulo é quem faz, quem recebe do Senhor glorificado. E ele diz assim, fazer isto em memória de mim. Fazer isto em lembrança de mim. Aquilo que foi celebrado pelo Senhor Jesus Cristo. E tendo graças, olha, veja aí o 24 diz, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, em lembranças de mim. Lembrar que o Senhor celebrou esse fato. E esse fato, Zilda, ele vai cessar. Ele está em aberto. A igreja se reúne, não é? Ali é ministrado pelo pastor, pelo presbítero ou pelo diácono. A ceia mostra que isso aí não é brincadeira. Tem pessoas que acham que eu não vou tomar ceia por causa de... Não, filha. Quem não deve tomar a ceia é as pessoas que não discernem o que representa a ceia. A ceia está representando aí o corpo e o sangue. Simbolicamente. Coisa essa que ficou na vaga, substituiu aquilo do Antigo Testamento, que tinha que ser um animal limpo, puro, sem ruga, não é verdade? Agora, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13:8, e conhecido antes que o mundo existisse. Exatamente, olha, é bem diferente. Ele foi conhecido antes que o mundo existisse e foi morto quando o mundo já existia, que foi ali no Gênesis. A transgressão de Adão. A transgressão que ele vestiu, Eva e Adão, com túnicas de peles. Gênesis 3:21. O fim é quando, Zil? Quando é que cessará essa festividade? Aí veja bem, ele disse assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai, olha, a lembrança, anunciai a morte do Senhor até que venha. Que coisa! Até que venha. Quando? Quer dizer, se você está celebrando essa festividade, esse evento, onde você comunga com o pão e o vinho. Pode ser um suco de uva, que é frutos da videira. Frutos da videira. Quer dizer, vindo da videira,
líquido pode comemorar. E representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. E toda vez que a igreja se reúne, ali está celebrando, mostrando a morte e ressurreição de Cristo até que Ele venha buscar a sua igreja. Comprada e lavada no sangue do Senhor Jesus Cristo. Zilda, eu queria abrir para mostrar a eficácia do sangue. Veja, nós estamos vendo aqui que essa eficácia do sangue serve de memorial para nós. É uma comemoração até que ele venha em memória. Eu acho muito bonito Atos capítulo 20, versículo 28. Eu sou apaixonado por esse versículo. Veja que eficaz que há no sangue de Jesus. Atos, capítulo 20, versículo 28, nos diz o que, dona Zilda Lopes? Completando o versículo 28, o versículo 27, o que antecede. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Veja. Olhai, pois, veja, a orientação. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Onde se encontra esse rebanho? Em todo o universo. Em todo o universo, que é a igreja. Aquilo que era restrito a Israel, era uma nação, um animal. Agora, a palavra de Deus, que o sangue de Cristo, da pessoa perfeita, Cristo Jesus, do Cordeiro perfeito, ele agora abrange todo o universo. Ele diz o quê? Ele diz, olhai, pois, vós, e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo de Deus vos constituiu bispos. Olha, bispos. Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Este rebanho, esta igreja, está em todo o planeta Terra. Em todo o planeta Terra, esta igreja está. Aí diz que Deus derramou, comprou com seu próprio sangue, não? Ele resgatou. Com o sangue do seu filho, mostrando o Filho de Deus. Que o sangue é do Cordeiro. O Cordeiro de Deus, mostrando que ele resgatou com o seu próprio sangue. Veja, meu dileto irmão em Cristo, amigo, veja a eficácia do sangue. O sangue de um cordeiro imaculado. Um cordeiro sem mancha, sem ruga, que se chama Jesus. O cordeiro que foi com a razão própria. Os cordeiros do antigo pacto, da antiga aliança, eles iam para o sacrifício sem saber por que ia. Não, exatamente. Mas aqui não. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em João capítulo 1, versículo 18, quando Natanael se encontra, não João, com o Senhor Jesus, quando João olha Jesus, ele diz que esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja a eficácia do sangue. Não é o sangue de uma novilha, não. É o sangue de um cordeiro amado, de um cordeiro querido pelo seu pai. Quando já lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, deu o seu cordeiro amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Exatamente. O profeta Isaías é considerado o profeta messiânico, aquele que mostra toda a divindade de Cristo. Onde ele ia nascer, de quem ele ia nascer, como seria. A cidade. O profeta Isaías mostra tudo aqui. Aí veja o que é que ele diz. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. E nós o reportamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Olha.
Ele foi ferido pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarado de quê? Sarado da enfermidade do pecado que consome o homem, que levou o homem à morte. Porque em Adão todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. E essa enfermidade do pecado, ela gerou o quê? Ela gerou a morte, como diz Romanos 5,12. Gerou a morte. Então, por essa razão, ele foi ferido pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos reconciliados ou sarados das nossas iniquidades. E diz, pelo seu... Veja o que é que nos diz a palavra de Deus aqui, o 7. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Que cordeiro amável. É o cordeiro que cordeiro maravilhoso. Que cordeiro por excelência. Ele não abriu a sua boca de tanto nos amar. Então, tem um hino que me chama muita atenção. Tudo indica que é dos embaixadores de Sião, quando ele diz assim, que crime foi que Jesus praticou? Nenhum crime ele praticou, mas foi o crime de amar. O Senhor Jesus Cristo amou de uma maneira extraordinária o homem, tirando o homem do pecado, tirando o homem da maldição, da lei, tirando o homem de tudo aquilo que desligava o homem de Deus. Ele religou através do sangue precioso do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Então ele nos religou, por isso que ele é mediador de um novo pacto e de uma nova aliança. Se eu tinha Efésios capítulo 2, versículo 13, veja a eficácia do sangue de Cristo. Nós estamos mostrando a você o valor do sangue. A eficácia. A eficácia. Aquilo que o sangue de Cristo representa. Ele nos dá o direito de comungar através de um pão, de um vinho, porque a sua morte. Estamos comemorando o seu corpo, o seu sangue. Está em evidência. E aqui em Efésios, no capítulo 2, no versículo 13, veja que coisa maravilhosa. Veja que o sangue de Cristo fez em nosso favor. Efésios capítulo 2, versículo 13. Versículo 13. Vamos lá. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavais longe... Nós que estávamos longe na qualidade de gentios. De gentios, exatamente. Exatamente. Já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeu e gentil, fez que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, coluna e firmeza da verdade, e derribando a parede de separação que estava no meio. Olhe, havia uma parede de separação. Nós temos como exemplo aquela mulher sunamita, em que ela pede socorro a Cristo, mas Cristo não respondeu. Por quê? Ela era uma sunamita. Era uma mulher que estava fora das raízes de Israel. Exatamente. Quer dizer, ele não pôde socorrer como nação, mas ele foi tão misericordioso que acudiu ela como pessoa física. Quer dizer, essa barreira que havia de separação, aonde o próprio Jesus Cristo, antes da sua morte, ele disse aos seus discípulos, sair para a terra de Samaritano, a Galiléia dos gentios, só não entre em lugar aonde não existe judeu. Olha, havia essa separação, mas nós louvamos a Deus que o poder que há no sangue de Jesus, ele fez dos dois povos um, que é a igreja. Derrubou, né?
a parede de separação, como diz aqui. A parede de separação que estava no meio. Então ele religou. Então, na sua carne desfez a inimizade, isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. É aquele versículo de Colossenses 2,14. E havendo Deus riscado a cédula que era contra nós em suas ordenanças, de alguma maneira nos era contrária. No meio de nós, cravando-as na cruz. Quer dizer, a lei segurava alguém. Olha, a lei era 360 e tantos mandamentos, preceitos. O homem, mas aqui, olha o que é que diz. Que pelo sangue de Cristo, ele religou todos os povos e nações na sua morte, no seu sangue. E o que aconteceu? Rasgou a cédula. Rasgou a cédula da separação. E pela cruz reconciliou ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz que estava longe aos que estavam perto. Porque ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aleluia. Quer dizer, hoje, eu digo hoje de 2000 anos atrás, aquele acesso que havia uma cortina, havia aquele sistema para chegar a Deus, hoje não. Hoje nós temos um acesso pleno ao lugar santo dos santos pela fé. Olha, a eficácia maravilhosa do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, falamos sobre a eficácia do sangue dos animais na velha aliança. Falamos na última ceia, ou seja, na última Páscoa do Senhor Jesus celebrando. Falamos em Coríntios, quando o Paulo recebe do Senhor Jesus Cristo e manda celebrar até que ele venha fazer isto em memória de mim. Agora nós vamos falar sobre a eficácia do sangue de Jesus na vida do pecador. Presbítero Antônio Soares. Muito bem. Não é isso? É verdade. Vamos falar. Então, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, como diz a palavra do Senhor Jesus Cristo em 1 João 1,7. Presbítero. Passa narrativas. A eficácia, veja, o mais vil pecador mostra, veja a eficácia desse sangue precioso. Veja, 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Veja o que é que nos diz. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas é de todo. De todo. Tanto o pecado do desligamento lá em Adão, ele nos reconcilia, como o pecado do dia a dia das nossas vidas, porque ainda somos carnais, ainda somos humanos e precisamos de purificação. Purificação através de quê? Do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 1, veja que versículo extraordinário. Isaías capítulo 1, veja o que é que nos diz. Isaías capítulo 1, versículo 18. Versículo 17 e 18. Nos diz, 16. Lavai-os, purificai-os e tirais a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei e fazer bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai as causas das viúvas. Vinde então. Argui-me, diz o Senhor. Ainda, veja, preste bem atenção, meu querido e amado ouvinte. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a branca lã. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca neve. Veja aí, isso aí é a purificação através do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo.
purifica o mais vil pecador. Tem Colossenses, Zilda, capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte, a palavra de Deus. Houve um apagão. Houve um apagão quando os nossos antepassados transgrediram. Exatamente. Mas o sangue de Jesus, ele acende as luzes toda. O que é que nos diz a palavra? E que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão nos céus. Quer dizer, havia um desligamento. Ninguém chegaria a Deus como hoje nós chegamos. De maneira nenhuma. Quer dizer, havia um requisito, um gentil era impossível chegar. Mas nós hoje, pelo sangue de Cristo, pela eficácia do sangue de Cristo, ele reconciliou com ele todas as coisas, as que estão no céu, as que estão na terra. É coisa maravilhosa. Maravilhoso. É maravilhoso. É como diz também a palavra de Deus em 1 João 2,2, que Jesus Cristo é a propiciação. Veja que coisa linda. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas do mundo inteiro. Então, mostra aí a eficácia do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 8:7. Veja o que aqui nos diz a palavra de Deus em Hebreus 8:7. Vamos lá. Hebreus 8:7. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, o primeiro que, presbítero? A primeira aliança. Primeiro, a primeira aliança, o primeiro pacto. Se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Para o segundo. É o que diz a palavra. Se a velha aliança, se o velho pacto, ele estivesse a purificação perfeita, não seria estabelecido o segundo pacto, que é o Senhor Jesus Cristo, o mediador. Uma das passagens aí bíblicas que me chama uma atenção, Cildinha, é porque a parede que havia de separação, quer dizer, foi quebrada, foi destruída. Hoje, o nosso acesso pleno e completo aos céus é pelo sangue de Cristo. Exatamente. É o chamado o novo caminho. A palavra de Deus diz aí em Hebreus que esse novo caminho, o caminho do sangue, o caminho que nos abre a entrada ao lugar santo dos santos pela fé. Nós sabemos que as nossas súplicas, as nossas orações, por meio da purificação do sangue de Jesus, nós alcançamos as nossas súplicas. Exatamente. É como diz a palavra de Deus, que nos diz aqui. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que foste resgatado. A vossa maneira de viver. Exatamente. Mas, por tradição, recebeste dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sombra. Veja aí, olha a sombra. Aqui. Lá, na velha aliança, era um cordeiro macho de 1 ano, sem mácula, sem ruga, mas veja aí o que diz agora, em 1 Pedro 1, capítulo 19 e 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Veja, meu dileto amigo, amado, querido, como a eficácia do sangue é real. Amém. Veja, o sangue de Cristo, jamais alguém humano teve essa qualidade de sangue. Esse sangue de Cristo, ele nos lava, ele nos purifica,
Ele nos dá acesso a entrar no lugar santo dos santos pelo novo caminho que foi aberto. Dar início aqui em Atos capítulo 20, versículo 28, como nós vimos, que ele, por meio do sangue do seu filho, ele comprou a igreja, ele remiu a igreja, o corpo de Cristo em todo o mundo hoje. Uma coisa, Zildinha, que era só restrita, só com mandamentos, com preceito, não toque, não faça, quer dizer, morte de animais. Hoje, com a morte do Cordeiro de Deus, que tira todo, mas todo pecado do mundo, temos esse acesso pleno. E nos deixa mais alvo do que a neve. Que é a neve. E mais branco do que a branca lã. É verdade. Então, é o sangue de Jesus Cristo que tem esse poder. A função do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo sobre a vida do pecador é a purificação. É a lavagem do pecado. É a purificação dele, do espírito e da alma, através do sangue remidor do Senhor Jesus Cristo, o qual entramos pelo vivo caminho, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Como diz a palavra do Senhor em Hebreus 9:12, de uma vez entrou no santuário pelo próprio sangue, havendo efetuado uma eterna salvação. Quer dizer, olha, veja, os animais, como ele sempre fala, eram animais anuais, tinha sacrifícios que era diário, semanal, mas pelo só sacrifício do Cordeiro amado, do Senhor Jesus Cristo, foi suficiente o derramamento do sangue de Cristo para sempre. Aperfeiçoou a sua igreja. Exatamente. Não é por alguns minutos, não é por um mês ou 2 meses, não. O sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ele nos deu uma perfeição para toda a eternidade. E não passou a ser mais transitório, mas eterno. Eterno. Através do sangue precioso, de uma só oração, de um só sacrifício, ele efetuou para sempre a nossa eterna redenção, a nossa eterna salvação. Quebrando a barreira de separação, ligando todas as coisas, religando. Religou o céu, a terra, todas as coisas. Hoje nós temos a plena, mas é a plena cobertura do sangue. Sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Filhinhos, não pequeis. Olha, que filhinhos, não pequei. Antiga aliança, se pecar, tem castigo. Não, filhinho, não peca não. Por quê? Temos o advogado junto com o Pai, Jesus Cristo. E o sangue dele, ele purifica, ele é purificador. Todo o pecado. Quer dizer, não há pecado que seja maior do que o sangue de Jesus. Pode ser vermelho como a escarlata, vermelho como o carmesim. O sangue de Jesus nos purifica e nos deixa mais alvo do que a branca lã. E a palavra de Deus, veja, o sangue, a eficácia do sangue de Jesus. Através do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, ele comprou a igreja. A igreja, veja o que aqui diz. Mas sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Veja mesmo, isso aqui, a igreja do Senhor é coluna e firmeza da verdade, eleita, preciosa, nação santa, sacerdócio real. Tudo isso é a igreja comprada, remida no sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. E não há pecado nesse mundo, pecados que não possa o sangue de Jesus purificar.
todo aquele que invoca o nome do Senhor, que se arrepende, pede perdão, pede a purificação através do sangue precioso de Jesus, ele tem essa eficácia de perdoar e limpar. O que incomodava o humano era o salário do pecado. Por quê? O que é o salário do pecado? É a morte. A morte. Quer dizer, esse pecado, esse salário, jamais um homem natural, um homem terreno, ele poderia pagar. Porque para ele pagar esse pecado era necessário ele ressuscitar. Exatamente. Agora, Cristo não. Cristo, o homem perfeito. Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele veio com essa finalidade de pagar esse salário do pecado. Exatamente. Ao ponto que ele pagou. Por que ele pagou? Porque Deus ressuscitou ele. E deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. E que nesse nome todos os joelhos vão se dobrar. E irão confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Exatamente, presbítero. Por isso que não foi com ouro e nem com prata que fomos comprados, resgatados, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus nos mostra. A finalidade, o sangue de Cristo só tem a finalidade de limpar o mais vil pecador, limpar, purificar o sangue de Jesus. Foi o que João disse quando avistou Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mostrou, é o pecado, não é outra coisa não. Queremos mostrar aos nossos amados que você celebre a ceia. A ceia é nobre, porque ali, aquela representação, essa única festa que a igreja tem, essa comemoração de um simbolismo do corpo e do sangue, representado pelo pão e pelo vinho. Está aí eficaz, está aí evidência. E ele diz que quando vocês se reunirem, celebrem, para que o memorial da crucificação, o memorial da ressurreição, até que ele venha. E ele está perto de vir. E vamos aguardar. Que o Senhor Deus nos abençoe em Cristo e que o sangue de Cristo passe a ser em sua vida aquilo que Ele é: valoroso, precioso, perdoador, que une, que santifica, que qualifica a qualquer pecador. E se alguém pecar, temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo, que através do seu sangue Ele nos purifica de todo pecado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.